Ora, cá estamos nós de volta nesta Igreja na Atualidade e, de facto, vamos manter aqui o assunto que já trazíamos da primeira parte, pelo menos para podermos fazer um remate. Estávamos aqui a falar daquela que é a exortação do Papa Francisco, Amor Letícia, a alegria do amor, e que agora nos últimos dias tem estado a gerar alguma polémica, pontos que alguns acham que podem não estar tão bem ou que se calhar não leram tudo, como diz hoje o Papa Francisco, para que possamos ler do primeiro ao último capítulo, refletir, analisar e só depois então comentar. E padre, se calhar é o que falta um bocadinho por aí, certo, para depois não irmos a estas questões de levantar. Não há como negar que estas coisas exigem uma conversão das atitudes pastorais e tudo mais. E há pouco tempo houve aqui um encontro dos canonistas em Fátima, onde tiveram exatamente a abordar estas questões que agora chegam aos tribunais eclesiásticos. Quer dizer, a forma de abordar e as questões que se buscam, desde aqueles processos sumários em que o próprio bispo resolve, até ou tem que ir até à rota romana. Então estamos a falar de casos muito diferentes. Uns que é muito simples chegar à conclusão, em boa consciência, de que quem casa obrigado, pronto, é nulo, claríssimo. O pai vai lá dizer que fui eu que obriguei a minha filha a casar. Era uma vergonha para a família. Este caso é muito simples, o bispo decreta nulo e está o problema mais que resolvido. Mas até esta simplicidade e esta facilitação, porque é uma questão de verdade. Este Papa tem exigido de todas as instituições canónicas e eclesiais que não fiquemos apenas no tranquilo do condenar e absolver, como se isto fosse tudo preto e branco. Ora, o salto maior, e agora talvez valha a pena remetermos a 50 anos atrás ao Concílio Vaticano II, está numa coisa que para nós é muito decisiva. Entre a anarquia, o de vale tudo, e o legalismo de que tudo é preto e tudo é branco, uns são santinhos e outros são todos pecadores, entre isto tudo há uma coisa que se chama uma instância que deve ser sempre chamada à ação e deve ser respeitada divinamente. Chama-se consciência. E uma consciência fidei, uma consciência de fiel, de quem quer aprender, de uma consciência de quem é filho de Deus, de quem é irmão e membro da Igreja. Uma consciência que deve ser iluminada, instruída, educada. Muitas vezes, parte desta gente vive numa inconsciência aflitiva. Não pensa no assunto, não tem ideia nenhuma, põe-se nas coisas e depois é que vê o que é que vai dar. Bem, se estivesse a lidar com contas bancárias era complicadíssimo, mesmo assim às vezes, porque só confia e acha que vai tudo certo. Às vezes a vida ampara o borracho, né? Mete a mão por baixo, ampara os mais afoitos. Mas muitas vezes, infelizmente, porque é também da vida, castiga duramente quem não é cuidadoso e quem faz as coisas ao calhas. Mas para não pensarmos que é só cardeais, só para dizer que dentro desta igreja, eu gosto de pertencer a uma igreja que vive estas tensões e não estranha estas tensões, conta com elas e tira partido delas. Porque é bom, estes meus irmãos que tentaram correção, não sou corretivos, tentaram corrigir o Papa, estão a fazer uma coisa que eu acho que se tivesse... Mas é que o Papa, o que disse, não foi da cabeça dele. É do sentido da Igreja, é do sensus fidei, que é para isso que serve uma coisa que se chama sínodo. Portanto, falavam de 2 sínodos e de outros documentos, enfim. Por isso é que ele diz, leiam bem, vejam lá e vejam se leem o que é que lá está. Portanto, o Papa não teve ali a dizer o que é que ele acha. Ele teve ali a dizer qual é o que é que a Igreja ensina como certo. Agora, só para darmos um outro exemplo, e peço agora que vejam, temos aqui um cardeal de Lyon, cá está a fotografia, e diz assim, cardeal Barbari, é barba com in no fim, com ri na barba, convida os divorciados, recasados, separados, a um encontro com um convite. Vamos construir juntos a Igreja. Todos são membros da Igreja. Um filho doente também é membro da família. E há doenças que se curam e outras que a gente tem que aprender a viver, se elas são. E então diz uma coisa muito interessante, a dado momento, eu gosto de citar, não? Por meio de sofrimentos vividos, talvez tenham algo de novo a dizer para ajudar a todos a avançar. Não é só o que a gente tem a dizer a esta gente, os recasados, mas o que eles também têm a dizer à gente. É o diálogo, é o encontro, é o abraço. E é assim que a gente entende. Olha, eu vou dar um exemplo pequenino. Há famílias que só entendem o que é o homossexualismo ou um filho homossexual quando lhe cai em casa. E aí não está a falar de uma coisa em teoria, nem de ler livros, nem de ver filmes. Está a falar daquele filho, daquela filha. E as dores e os sofrimentos são muitos. E somos preconceituosos. Não sabemos lidar com a realidade.
negamos a realidade, condenamos, deitamos fora. E às vezes com a água do banho vai o bebê. Percebe? E às vezes, repito, estas situações, diz assim, até que ponto a misericórdia de Deus é mais forte do que as nossas dificuldades ou as rupturas que possamos ter vivido. Deus é maior que isto tudo. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E este convite é só para eu estar a dizer, não é para os absolver, nem para lhes dar a comunhão. É para que este encontro eles se sintam, pelo menos, membros da Igreja, e que a Igreja não descarte o convite e o abraço que lhes deve, não é? É um caminho longo, aliás, tem aqui o vídeo em que ele convida o purpurado. Se te sentiste julgado, rejeitado, na linha da Amós Letícia, ou excluído por membro da nossa Igreja por causa do teu estado civil, eu te peço perdão, porque nenhum destes comportamentos reflete o coração do servo. A gente não somos donos das pessoas, não nos temos que substituir à sua consciência, não temos que os ofender, porque eles são quem são. Agora, a verdade, sim, dizer, pois estamos diante de uma situação que a todos é dolorosa, também é dolorosa para nós. Tenho a certeza que uma mãe que vê um filho divorciar-se, não fica feliz. Estamos a falar de um fracasso. Isto fica na história das pessoas. E ninguém fica feliz com isso. Mas aqui está uma outra atitude pastoralista. Em vez de ser corrigir o Papa, corrige a atitude que a Igreja assume ter necessidade de corrigir a partir destes documentos. Já não é uma simples veleidade de um padre ou de um grupo de padres, mas é a orientação da própria Igreja. Portanto, aqui está um exemplo ao contrário. Portanto, é só para explicar. Aqui tem outro cardeal, também é cardeal, que na Igreja de Lyon, aliás, na linha do que tiver outros cardeais, por exemplo, da terra onde veio o Papa, da Argentina, que também já editaram, já houve conferências episcopais. A nossa própria Conferência Episcopal está à espera de editar, espero que não demore muito tempo, orientações para lidar com estes casos. Portanto, para explicar, a Igreja está a remoer, está a adquirir, e se o Concílio Vaticano II, como falávamos a semana passada, há 50 anos, ainda está por entender, estou convencido que este documento, além dos outros todos, a família dos consórcios e tudo mais, o seu tempo. Vai demorar tempo e estas tensões, não são más, são esperadas, temos que as viver com um bom espírito e não ficar nem ofendidos porque uns dizem uma coisa, nem porque outros dizem. Somos todos parte do todo, se calhar estamos todos com razão. Façamos do exercício da humildade e da comunhão e do sacramento da comunhão o salva-pátrias destas coisas todas. E permitem um diálogo, não é, Padre? Tentar Sim, perceber diálogo também como é que o outro lado sente e vive todas estas questões, como é óbvio. Exatamente. E o que é que vamos falar mais? Olha, vamos falar do tema, então, que saiu hoje para as comunicações sociais. Exatamente. Está a haver, aliás, umas jornadas também. Já acabou esta hora? Já terminaram. Terminaram há bocadinho, da parte da manhã, com o almoço. Espero que tenham almoçado bem, com um abraço para a malta que esteve a trabalhar. Nós podemos, desta vez, até podemos seguir quase as conferências todas. Eu segui. Exatamente. Pela Eclésia. As que pude. Depois, à noite fui para casa, ainda estive a ler algumas. Uma, aliás, muito interessante sobre a escrita criativa, que me faz muito bem também para os meus exercícios. Bom, para explicar então, o tema escolhido para o Dia das Comunicações Sociais do ano que vem, a verdade vos tornará livres. As falsas notícias e o jornalismo da paz. Da paz. É um problema que hoje os jornalistas... Aliás, isso foi uma das conversas muito bem repetida segundo me pude perceber, neste encontro promovido pelas comunicações sociais. Uma das coisas é qual é a função do jornalista, qual é a função destes canais da tua profissão e da minha como padre, por outras razões, que é esta. Hoje serve-se pontos de vista, opiniões, mas não se busca a verdade. Vive-se, reage-se. Hoje as notícias caem todas... Catadupo. E depois não é só apanhamos e dentro daquela linha de notícias está a chegar mais 30 casos a seguir. Porque também o próprio jornalismo fica desperto para determinadas realidades, que quando começa a primeira, vai lembrar o Cristiano Ronaldo em relação aos golos, não é? Mas depois é que é o ketchup, vem tudo atrás. Dá a ideia quando se apanha um político corrupto, afinal são uma série deles. Quando se apanha um médico incompetente, afinal são uma série de negligência médica. Quando se apanha um padre pedófilo, dá a ideia que também se apanha meia dúzia deles só para a amostra. Porquê? De facto, hoje nós vivemos num mundo focado em atenções muito epidérmicas, o que é que está a dar? De que é que se está a falar? Não é? E como se quer estar na crista da onda, se aquele fala de alhos, eu falo de bugalhos, e, portanto, até para poder entrar E o que é que acontece? As pessoas ficam todas fragmentadas,
Hoje, se queres de economia, vais a um jornal de economia, se queres de política, tens que ver qual é as revistas e de onde é que elas vêm. E dá a ideia que vive tudo em redomas, em verdades que me convêm, de que eu gosto. Pois, é uma coisa engraçada, basta ver como foram os debates para as autárquicas nestes dias. Não é? Dá a ideia que uma pessoa, só porque tem a mesma ideia que eu, mas veio do outro lado, não pode ser a mesma. Não pode ser mesmo. Não pode ser. Então, nossa ideia é que é... O outro diz, queremos transportes, mais transportes públicos. O outro também diz, mas estão a falar de coisas diferentes. Um é de uma coisa, outro é de outra. Quer dizer, às vezes não gastamos este tempo de buscar a verdade. E a verdade é que nós não somos... primeiro, não nos podemos medir apenas pelas ideias diferentes. A verdade é que ou fazemos caminho na verdade ou nunca a temos. A verdade só se tem na medida em que a gente docilmente se aproxima dela e faz caminho nela. Quem diz eu tenho a verdade, tenha cuidado, pode estar muito enganado e vai ter que pedir desculpa aqui daqui a bocadinho. Não é? E para isso é preciso sair da zona de conforto, que era também uma das coisas que Dom Nuno Brás dizia nestas jornadas, era que os jornalistas estão muito a ficar dentro daquilo que é a sua área de conforto, a sua redoma. Ali, foi dito uma coisa que eu não... uma bolha, a expressão usada era bolhas. Ali. Eu já estava desconfiado, mas talvez valha a pena aqui dizê-lo por ser bem ilustrativo, não é? Hoje as pessoas vão muito ao Facebook e vão às últimas notícias, ou ao Twitter, ou coisa que vale. E dá a ideia que, como eu abro aquilo, sei as notícias. Ora, fiquei a saber, eu já estava desconfiado, que a própria Facebook e o Twitter dá-me aquilo que eu quero ver. Exatamente. E não aquilo que eu não quero ver, nem nunca vou procurar, ele nunca me dá. Quer dizer, dificilmente me dará uma perspectiva, por exemplo, de um pedófilo. Não é? Porque, como não procuro. Não procuro. Mas se eu for fazer uma ou duas buscas sobre pedofilia, começa-me a cair coisas de pedofilia no coisa. Eu já estava desconfiado, mas assim fiquei com a confirmação. São os algoritmos que eles têm. Já tinha percebido isso no outro dia que fui à procura de um carro, que era para comprar um carro, passei a receber coisas de carros e de stands permanentemente na coisa. Caramba, então agora descobriram. Afinal, aquilo é uma coisa que é para eles pagarem, não sei. Eu estou a dizer isto, mas não devia dizer isto. Mas é verdade. Mas é verdade. Atenção, que eu uso o Facebook e saiba, portanto, isto faz com que eu, às vezes, a pensar que conheço como é que a vida está, o que é que está a acontecer, não, eu só estou a ver aquilo que eu quero ver. Exatamente. Não é? E aquilo que eu não gosto de ver e não quero, tenho que, às vezes, ir à procura, sair, ir ver o que é que os outros estão a dizer. O que é que acontece? Se eu próprio tiro do meu Facebook, quem não está de acordo comigo, não estás de acordo, tenho mais que fazer, vai-te embora. Não é? Se o próprio Facebook depois só me dá aquilo com que eu concordo, eu corro o risco de estar muito enganado em relação a muita coisa. Manda-nos o bom tom, por isso é que é bom sempre a gente dizer. Eu lembro que a semana passada falei aqui há 2 semanas, por causa de uma universidade, querer que fossem lá gente homossexual, ou gays, lésbicas, LGBT. Que deu aquela confusão toda. Deu aquela confusão toda. É a mesma história. Eu acho que quem busca a verdade, não busca a dura verdade ou a gostosa verdade. Busca a verdade como ela é. E temos que ver que estas coisas... Espero que, enfim, o documento... Eu não estou aqui a mandar sugestões ao Papa Francisco, não é? Se já disse o tema, há de vir a mensagem. E dilo-á certamente muito melhor do que eu estou aqui a dizer. Mas a verdade é que este é o desafio hoje atual, não é? Nós hoje, eu já sou do tempo, não é por acaso, quando eu estudei teologia, em que nós líamos autores protestantes, não é? E gente não concordava com a Igreja, criticava a Igreja, mas já foi um passo muito grande. Não é? Eu sabia que 2 décadas antes, na escola de teologia, não só se estudavam os autores católicos, não é? É sempre bom a gente também ler quem não concorda connosco. Já agora, também conversar com pessoas que veem as coisas de forma totalmente diferente. É tão enriquecedor. E é tão importante. Portanto, resumindo, que esta verdade, repito, não é verdade que a gente anda à procura, mas só aquela que a gente quer ver, mas a verdade desta polifonia, não é? Que às vezes um som que parece desarmonia, afinal deu toque de qualidade àquela peça musical. Para não ser tudo como o bolero de Ravel. Estamos ali que temos a ouvir sempre, mas vai sempre acrescentando, não é? Já viu uma peça enorme, sempre com o mesmo mote musical, o bolero de Ravel. Bom, eu termino, porque já gastámos o nosso tempo. Foi tão gostoso estar aqui, que já espero vir para a próxima. Mas termino então dizendo isto. Estas questões, em vez de ficarmos a dizer a Igreja está perdida, há aqui gente que até chama o Papa herege. O Papa também podia dizer destas pessoas também são hereges pela mesma hora de razão. Não disse, ainda bem. Somos todos irmãos. Aquilo disse. A caridade é... Somos todos irmãos. E, portanto, ele como não fez a coisa, repito, e é bom que dizer, se foi ele, a Igreja está toda, porque ele foi do magistério recolhido de sinodalidade, que é uma coisa que temos que aprender.
e espero que esta correção também nos possamos, com a mesma alegria, ver. Uns são muito integristas, outros, por exemplo, logo a Maria diz que são progressistas. Olha, vejam lá agora, antes de ser progressista era ser contra o Papa. Imagine-se agora. Imagine-se agora. Vamos ficar aí. Dá a ideia, fica só com esta coisa, só para dizer que estas ideias pré-concebidas às vezes viram-se bico ao prego e a realidade fica toda invertida. Muito bem, assim vamos esperar para ver então como é que as coisas ficam e vamos convidar, obviamente, todos lá em casa, já agora, agarre na exortação, a alegria do amor e vá tentar perceber o que é que o Papa Francisco realmente diz para depois poder ter a conversa com os amigos e saber exatamente aquilo que está a ser debatido. Vamos ficar por aqui nesta Igreja na Atualidade. Marcamos encontro consigo para a semana. Até lá, fique bem.